A Ada simplesmente usou um poder chamado de onipotência, pouca coisa, né? Aí com isso ela mudou a realidade e a memória de todo mundo do universo de Naruto. Agora, nesse momento, o Kawaki é o Boruto e o Boruto é o Kawaki, né? Aquele que matou o Hokage, trocou, inverteu tudo. Agora tá todo mundo contra o nosso Borutinho. Todo mundo quer a cabeça dele, do Boruto. Mas será que tem alguém que ainda esteja do lado do Boruto? Alguém que não foi afetado pela onipotência? Por esse desejo da Ada? Vem comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Enes Trunks, Peter aqui. Galera, já trouxe pra vocês aqui, mas vou falar de novo. O capítulo 79 de Boruto foi um dos mais bombásticos de todos os tempos. Eu tô falando da franquia de Naruto como um todo. Não tô falando só de Boruto, não. Pra você que tem implicânciazinha com Boruto, esse é um dos episódios mais incríveis, mais reveladores de toda a franquia. Sério, não consigo pensar num acontecimento tão grande de Naruto quanto foi o que rolou nesse capítulo 79. O nível de poder, foi pras alturas depois que a Ada usou um poder que se chama onipotência. Olha o nome do poder. E é realmente um negócio muito apelão, lógico. Apesar de não ser onipotência de verdade, é apelão pra caramba. A Ada consegue tornar desejos em realidade, né? Tanto faz ser os desejos dela ou o de outras pessoas. Ela faz acontecer, na verdade, o que ela entende que é bom pra ela. E com isso ela tornou exatamente o desejo do Kawaki em realidade. Ele queria que as pessoas não se importassem em matar o Boruto, porque o Boruto era um perigo pro Naruto, por conta do safado Momoshiki que tá dentro dele. Então, o Kawaki, ele sim estava atrás do Boruto. Então, o desejo dele era o quê? Matar o Boruto. Ele passou isso, transmitiu isso pra Ada, entende? Então, o que aconteceu? A Ada fez com que tudo se invertesse. Agora, o Kawaki é o filho legítimo do Naruto e da Hinata. É o Kawaki Uzumaki. Enquanto o Boruto é um forasteiro que foi adotado e que matou o Hokage. Olha como tá, entende? A concepção do universo mudou com relação ao Kawaki e Boruto. É o que todo mundo acredita agora, que o Boruto matou o Hokage. Mas a gente já viu que esse poder não afetou algumas pessoas, enquanto tem outras também que a gente acha que não foram afetadas. A gente tá presumindo que algumas não foram afetadas. Deixe seu like aí, vamos tentar entender quem é que foi afetado nessa bagunça. Aproveita e comenta esse episódio pra você. Foi que nota? De 0 a 10. Só pra galera sentir essa vibe. Mas, pô, se você não assistiu, não adianta comentar nessa, né? Mas pelo menos comenta. Não assisti, mas tô acompanhando. Isso é importante pra gente também. Vamos lá, galera. Valeu! Kawaki Uzumaki não foi. Pois é, o filho mais velho do Naruto da Hinata não foi afetado. E não tem nenhuma relação com o fato que o desejo foi dele. Não tem nada a ver isso. Foi mais porque ele é um Otsutsuki quase que completo. Né? Uns 80% dele é de genes Otsutsuki. Ele praticamente está com o download completo. Então ele é praticamente um Otsutsuki. Então da mesma forma que ele não era afetado pelo fascínio da Ada, que na verdade nem existe, né? Se você me acompanha aqui, você sabe disso, ele também não foi afetado pela alteração das memórias. E ele foi safado e se aproveitou da situação pra caramba. Só ele sabia o que tinha acontecido com o Naruto e com a Hinata. E ele preferiu pedir pra Ada mentir e falar que na verdade o Naruto e a Hinata foram mortos pelo Boruto. Boruto não foi. O antigo prisioneiro da cara que foi adotado pelo Naruto também não foi. Eu acho que esse é o pior, né? A caca toda foi jogada em cima dele, né? De um minuto pro outro, ele tinha sido culpado por tudo que o Kawaki fez. Tá tudo em cima dele, tudo nas costas dele. Imagina você manter a consciência, saber que você não fez nada, que é inocente, e do nada ver seus melhores amigos, seu mestre, seus familiares, todo mundo indo atrás de você. Assim, sabe? Graças ao desejo do Kawaki, o Boruto perdeu absolutamente tudo. Kawaki desejou e aconteceu. E infelizmente ele mantém a memória de que ele perdeu. Ada e Daemon não foram. Ada e Daemon também não foram afetados, até porque quem usou onipotência foi a Ada. Como eles têm o DNA do antigo corpo do Shibai Otsutsuki, eles são imunes a essa manipulação da realidade, eles são Otsutsuki. Mas pelo que parece, esse não é um poder que a Ada pode controlar. O que rolou ali foi que os sentimentos do Kawaki eram tão poderosos que a onipotência da Ada foi ativada e realizou o desejo dele, do Kawaki. Só que do jeitinho dela, né? Shikamaru foi afetado. Bom, Shikamaru foi afetado e isso é um problemão pro Boruto. A gente via que o Shikamaru não ia com a cara do Kawaki, né? Vira e mexe, os dois estavam lá, tretando, estavam trocando farpas por aí. Com certeza, se não fosse o Naruto, o Shikamaru já teria quebrado o pescoço do Kawaki com a sombra dele quando soube que o menino poderia virar um ET chifrudo. Só que agora o jogo virou. Toda essa treta que o Shikamaru tinha com o Kawaki
Ele tem agora com o Boruto. Transferiu tudo. Inverteu, não falei? O Kawaki agora é o protegido, o queridinho. O Naruto não. É sombra no pescoço e dane-se, acabou, agora vai quebrar. O Shikamaru tá agora mesmo liderando todo o esquadrão de ninjas pra ir atrás do Boruto. Antes da Ida fazer as maracutais dela, o Shikamaru tava falando pro Amado que independente de qualquer coisa, o Kawaki era o inimigo de Konoha e seria tratado assim. Agora o Boruto é o inimigo número 1 de Konoha. Olha onde tá a posição do Boruto. Geral atrás dele. Porra, Shikamaru, imagina isso. Mitsuki e outros ninjas de Konoha foram afetados. Basicamente, todos os melhores amigos de Boruto foram afetados. Mitsuki, Shikadai, Inujin, Chocho, Metal Lee, Denki, Iwabi, geral, todo mundo afetado. Foi até doido você ver o Mitsuki se virando contra o Boruto, indo com tudo contra ele, pô, o melhor amigo dele. Ele ativou a transformação sábia pela primeira vez no mangá e foi contra o Boruto. Olha isso. Quem diria, né? Mas não tinha como ser diferente. O Boruto era o sol do Mitsuki e o Kawaki atacou ele pra matar. Agora o Kawaki é o sol do Mitsuki e é ele que o Mitsuki vai vingar. O Boruto ficou sozinho agora, sem nenhum amigo. Ou quase. Sarada Uchiha não foi afetada. Isso é bacana, olha isso. Por algum motivo que a gente ainda não sabe, a Sarada não foi afetada por essa loucura toda. Não entrou nesse feitiço do Doutor Estranho, entre aspas, lógico. Ela tá vendo todo mundo atacar o Boruto e não tá entendendo nada. O que tá acontecendo? Porque o Boruto sabe o que tá rolando, porque né, o Mochiki falou pra ele. Então imagina a Sarada que não tá entendendo nada. Será que porque ela é uma descendente da reencarnação do Indra Otsutsuki? Será que é porque ela tá apaixonada por um Otsutsuki, que no caso é o Boruto? Existem muitas teorias, só que até então a gente não tem nenhuma pista, não dá pra falar. Eu, inclusive, galera, eu acho que essa ideia de ela tá apaixonada pelo Boruto e por isso não foi afetada, é meio essa desculpa, né? O poder do amor. Só me falta isso. Primeiro que eu nem acho que a Sarada seja gamada no Boruto. Segundo que uma coisa não tem conexão com a outra. Tipo, se o fascínio da Ida fosse um poder à parte, eu até poderia concordar que poderia ser isso. Mas o fascínio não existe. Sempre foi o poder da onipotência da Ida, que fazia com que os outros amassem ela por conta de um desejo dela ser amada. Ela tinha um desejo de ser amada e essa onipotência dela, esse poder, fazia com que todo mundo amasse ela. Se o fascínio fosse um poder próprio, daria pra falar, ok, né? A paixão dela por um Otsutsuki anula a paixão que ela deveria sentir pela Ida. Mas isso anular a onipotência, que é um jutsu que não mexe só nessa questão do amor, mas sim na alteração da realidade a nível global, não sei. Isso me parece esquisito, me parece tipo falta de ideia, né? Mas eu entendo o que dá pra chegar nesse pensamento. Bom, agora a gente vai entrar em algumas teorias, tá? Pessoas que a gente ainda não tem certeza de que caiu ou não. Sumire Kakei não foi afetada. A Sumire, da mesma forma que a Sarada, não era afetada pelo fascínio da Eida. Agora que a gente sabe que o fascínio é só uma parte da onipotência, é difícil a gente pensar que a Sumire caiu nesse poder, sendo que ela, tipo, não estava sendo afetada antes, concorda? A Sumire, inclusive, é o maior motivo de ter essa teoria de que se você for apaixonado por um ET, você fica imune a essa manipulação de memórias. Sumire é que inspirou aqui, gerou essa teoria. Afinal, a gente não tem nem dúvida de que ela é gamada no Borutinho. Você já foi dito algumas vezes por ela mesma, concorda? Mas eu acho que ela também serve para reforçar minha teoria de que os descendentes de reencarnações de Indra e Asura são imunes. Ok, eu sei que ela não é descendente de nenhuma reencarnação, mas ela tem um contrato com o Nui que é feito com as células do Hashirama. Se ligou nisso? Esse sim era uma reencarnação do Asura. Vai ver que por conta da ligação dela com o Nui, ela não seja afetada. Afinal, ela é o próprio portal para invocar o bicho. Mas por enquanto é só teoria, a gente não sabe se é por isso e nem se ela caiu de fato, né? Não sabe se ela caiu ou não caiu de fato. Sasuke Uchiha, será? E o Sasuke, hein? E o fucking Sasuke? Rapaz, galera, é difícil, de verdade. Quando o Momoshiki falou o que tinha rolado, ele até colocou o Sasuke na lista de quem foi afetado por isso. Mas será? Eu levanto agora um grande... Com eco, editor. Será? Boa. A gente tava falando aqui de descendentes das reencarnações dos caras lá. Mas o Sasuke é a própria reencarnação de Indra. E no capítulo 79, quando a Ida usou o poder e mudou a memória de todo mundo, a gente viu a galera passando a informação da localização do Boruto via ligação mental. Quando essa informação chegou no Sasuke, a gente viu ele parando e olhando desconfiado pro nada. Sei não, galera, de verdade. E é legal reparar que quando a Ida usou o poder e aquele raio da onipotência foi jogado no mundo todo, o Sasuke e o Konohamaru foram mostrados avançando juntos no mesmo quadro. Mas depois que a Ida mudou a memória de geral, o Sasuke apareceu sozinho em 2 quadros, como se o Kishimoto quisesse dar um destaque pra ele ali, sabe? Uma pista pra gente. Isso é estranho. Mas o Sasuke eu acho que rende um vídeo só pra gente falar, trocar uma ideia sobre ele. Então já deixa nos comentários se você acha que ele foi afetado e já eu trago o vídeo pra vocês, ok? Vamos continuar. Amado, será? Bom, é difícil saber o que esperar desse velho safado, né? Ele sempre parece estar
um passo à frente em todas as situações. Não importa o nível de poder de quem tá enfrentando, parece que ele tá sempre na frente. E foi ele que colocou os gênios do Shibai na Ada e no Daemon. Então será que ele realmente não sabia que ia ter acesso a um poder tão absurdo? Será que ele fez isso sem justamente nesse momento premeditar o que poderia acontecer? É difícil pensar que o Amado não sabe de alguma coisa. Ele sempre parece ter resposta pra tudo. Percebe isso? O cara tá sempre na frente, por isso que eu penso. Pô, o cara praticamente construiu a Ada e o Daemon. Será que ele não percebeu que isso poderia acontecer? A verdade é que eu acho que nessa distribuição de genes do Shibai, ele botou um pouquinho nele mesmo e tá imune. Mas é a cara dele fingir que foi afetado só pra tirar vantagem da situação. Não duvido nada. Mas, se ele foi afetado, a gente tem uma situação interessante. O Amado, ele tinha colocado os dados da filha dele no karma do Kawaki. Então o Kawaki vivo era uma coisa muito importante pra ele. Se liga no que eu vou falar agora que é importante. Se o Amado foi afetado pela onipotência, então é possível que ele ache que a esperança pra salvar a filha dele é o Boruto. Trocou. Pode ser até que ele ajude o Boruto a fugir pra garantir a segurança dos dados da filha dele. Seria bacana demais, né? Que na verdade nem estão no Boruto, mas ele vai achar. Os dados reais estão no Kawaki. Mas a onipotência trocou os dois de lugar na mente de geral. Bijus não foram. Não tem como saber, até porque elas nem foram mencionadas. Mas eu acredito que não, elas não foram afetadas. Até porque as bijus têm uma origem Otsutsuki. Elas são literalmente partes da Kaguya Otsutsuki. Então pode ser que elas sejam imunes. Isso quer dizer que talvez o Killer Bee possa ter escapado desse poder, ou pelo menos o Hashibi pode falar pra ele que tem algo errado. Se ele não escapou, o Hashibi ali dentro vai dar um toquezinho nele, né? Opa, tem alguma coisa estranha aí. Mas imagina só se as bijus caíram. Imagina se elas acreditam que o Boruto matou aquele que salvou e virou amigo delas. Galera, Boruto tá lascado nesse momento. O resto do mundo foi afetado. A gente viu que o poder da Ada teve um alcance global. Então é quase que certeza que a mente de todo mundo sim foi alterada, né? E se for o caso, o Boruto, porra, tá ferrado demais. O Naruto não é só o Hokage, ele é o herói da quarta grande guerra ninja. Ele é o salvador do mundo. Todo mundo no mundo inteiro ama o Naruto, dentro e fora das 5 grandes vilas. Então você tá imaginando onde é que eu quero chegar. Pô, o Gaara que deve a vida pro Naruto, que faz questão de mostrar isso sempre, quando ele descobrir, vai ficar furioso. Pô, mas vai jogar areia pra tudo. Vai jogar areia. Pô, vai ser complicado. Imagina se o Gaara descobre, vai pra cima do Boruto com um caixão de areia, com tudo. Os ataques de areia do Gaara, o Boruto não consegue absorver. Todos os outros Kages também vão estar contra o Boruto. Todos os outros Kages. O mundo inteiro vai estar contra o Boruto. Ok, ele vai fugir de Konoha, mas pra onde que ele vai se o mundo inteiro quer matar ele? Boruto é oficialmente um ninja renegado. Tudo que você viu na quarta guerra ninja, lá geral contra o Madara, a gente pode ver agora contra o Boruto. Já pensou nisso? Boruto mostrando que tem que ser nível Madara pra cima? Porra, galera, isso vai ser top, hein? Galera, o capítulo 79 hypou muita gente, não tem o que fazer. Vai ter um monte de coisa pra gente conversar ainda, mas esse papo é gostoso pra caramba. Então realmente espero no próximo vídeo, mas deixa aqui no teu comentário qual é a sua maior dúvida com o que rolou no capítulo 79 de Boruto. Comenta aqui que eu quero saber pra gente trazer outro vídeo. É muito importante que você se inscreva nesse canal, até por esse vídeo, pra gente ter noção desse feedback. Se você tá inscrito, ativa o sininho. Eu vou estar vendo quem que ativou o sininho, vai ser bacana demais te receber aqui, te dar boas-vindas pra caramba, vai ser bom demais. Espero você no próximo vídeo. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!